brevemente o conteúdo da teoria de demanda com base em alguns exercícios, tá? Lembrando que quando a gente fala de demanda, esse gráfico aqui ilustra o que é a teoria geral da demanda. Observem que é sempre um eixo x por y. E na constituição desse eixo x por y, a gente tem o preço como eixo y pelo x, que é a quantidade de itens que são desejados, né? Ou a gente pode dizer procurados num determinado mercado, tá? O que a gente observa nessa curva de demanda aqui? De um modo geral, a curva de demanda ela é uma curva decrescente. Por que ela é uma curva decrescente? Por quê? O que a gente observa? Aqui é a variável do preço. O que acontece quando o preço começa a cair de um determinado item? Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos colocar o valor de R$70, uma camiseta, por exemplo, tá? O que acontece quando o preço dessa mesma camiseta, com esse mesmo padrão de qualidade, ele começa a diminuir? Qual que é a tendência da demanda ou das pessoas que querem comprar um produto? É aumentar ou diminuir a busca por esse produto? Aumenta a busca. Aumenta a busca, porque o preço se torna atrativo. Então, observem, quando o preço, por exemplo, de uma camiseta que inicialmente custava R$70 cai para R$30, o que acontece? A quantidade de pessoas que começam a procurar essa camiseta aumenta. Então vamos descobrir qual que é a quantidade de pessoas interessadas em comprar uma camiseta a R$30. Essa camiseta a R$30, que tem o cruzamento do eixo X pelo eixo Y, seria o equivalente aqui a, sei lá, 9 pessoas, correto? Eixo X pelo eixo Y aqui. Porém, quando essa camiseta está no seu valor de R$70, o número de pessoas interessadas é aproximadamente uma pessoa e meia. Correto? Muito simples aí a função de equação do primeiro grau. Beleza? A gente comprova por esse gráfico que a lei de demanda é demonstrada por uma curva decrescente, porque o preço é uma variável que interfere na demanda. Geralmente, quanto maior o preço, menor a demanda. Quanto menor o preço, maior a demanda por um item, tá? Eu vou trazer um exemplo prático disso, que eu discuto inclusive nas aulas de administração. Por que no Brasil os celulares da Apple, mesmo estando obsoletos, por exemplo, nas últimas gerações, nas primeiras gerações, quase saindo de linha de extinção, por que a Apple no Brasil geralmente não baixa substancialmente o preço do celular deles? Dificilmente vocês vão encontrar mega promoção, queima de estoque, celulares da Apple a um preço mais barato do que os celulares antigos da Ericsson, da Samsung, da Huawei. Por que isso não acontece no mercado de celulares da Apple no Brasil? Acho que tem a questão do desejo. Exatamente. O que acontece se eu baixo o preço de um celular da Apple no Brasil? Baixar, eles Aí baixam. acaba o status, né? Aí acaba o quê, perdão? Acaba o status. Exatamente. Por que acaba o status? O que acontece com a demanda do celular quando ele fica muito Que vai baixo? ficar mais acessível. Vai ficar mais Quando acessível. muita gente tem, o status é menor. Exatamente, perfeito. Então, o que acontece? Se o preço do celular da Apple baixa muito, entre aspas, né, muito, e esse muito se torna popular porque a demanda aumenta, a variável prestígio e status, ela vai se perdendo. Porque agora eu vou numa festa e aquele celular da Apple que eu tinha, todo mundo tem. Então agora, mostrar para os outros que eu tenho um celular da Apple já não é tanto um diferencial. Claro que sim, eu posso dizer que eu tenho a geração XX e a sua geração é a Z, né? Ou o contrário. Mas aquele status de dizer, olha, só eu ou só a minha classe possui esse tipo de celular, se perde. Compreendendo isso, compreendendo que o celular da Apple no Brasil, ele pega muito esse nicho de mercado,
ele valoriza muito a dimensão do status. Isso é um fenômeno tipicamente do mercado brasileiro, tá? Nos Estados Unidos isso é diferente. Esse recorte mostra que a lei da demanda segue à risca. Eles não baixam muito o preço desse celular. A mesma coisa, pessoal, com carros importados, né? Com carros importados. Dificilmente vocês vão encontrar uma BMW sendo produzida 0 a 20, 30 mil reais, porque se tornaria um carro popular, né? Ainda que a gente saiba que a Fiat tem carros de ponta, né? Mas esses tipos de mercados, eles usam a dimensão do status muitas vezes como um diferencial. E o preço é o delimitador do status, já que ele lida com a demanda. Perfeito? Pois bem, então esse é o exemplo da curva de demanda, ilustrando a variável x por y. Vamos aqui agora a alguns exercícios. Só um detalhe, tá? Eu usei na aula anterior esse exemplo aqui. Esse exemplo segue da mesma forma. Cuidado só para vocês não confundirem com essas barrinhas aqui. Esse gráfico ele é até mais fácil de visualizar. Mas essas barrinhas não mudam nada. O que a gente está observando? A demanda, cuidado só para não confundir isso com demanda, tá? A demanda ela não está diminuindo, a demanda está aumentando. É só vocês cruzarem qual é a demanda de um item que o preço é alto e qual que é a demanda de um item que um preço é baixo, tá certo? Esse gráfico ele fica confuso, eu usei na aula passada, porque muitos podem acreditar que esse verdinho aqui é a demanda, mas não, tá? Isso aqui é só a interseção do cruzamento do preço com demanda. Mas a demanda sempre aumenta quando a curva é decrescente. Então esse gráfico aqui, que é o mesmo do outro, veja bem, não tem diferença nenhuma, ele ilustra com mais didática isso. Bem, vamos para alguns exercícios aqui sobre demanda, então. Primeira pergunta, tá? No que consiste a teoria da demanda, que a gente viu na aula passada, né? E como que essa demanda é expressa num gráfico x por y, tá? Livremente aí, inclusive vão ser perguntas que alguns de vocês ainda vão ter que elaborar hoje, né? O que significa demanda, né? Como é que esse gráfico é expresso na função matemática, né? Coloquei numa relação gráfica da função matemática. É um gráfico positivo ou negativo? E o que é demanda, brevemente? Abro aí para vocês agora, por gentileza. E aí, pessoal? Bom, a demanda ela é um fenômeno, né? Um fenômeno que é intensamente ligado ao preço do produto. Basicamente, ele demonstra o desejo que as pessoas têm para adquirir tal bem. E o gráfico é sempre uma curva decrescente, porque com o aumento do preço a gente tem quer dizer, com a diminuição do preço a gente tem um aumento da demanda e com um preço mais alto a gente tem uma menor demanda. Exatamente. Alguém gostaria de complementar a observação do Christoph? Vou sublinhar um aspecto importante, Christoph, que você comentou, né? Lembrando que a gente pode utilizar a demanda como a procura de bens ou serviços num determinado mercado, né? Você pode até falar desejo, mas há que se tomar cuidado quando o desejo não é algo real, tá certo? Porque lembrando que a demanda, ela envolve um desejo mais uma capacidade de adquirir um determinado produto ou serviço. Então, só entra na demanda aquelas pessoas que desejam um produto e que podem adquiri-lo. Isso ilustra que, por exemplo, quase ninguém de nós aqui faz parte da demanda de carros importados. Alguns sim, mas não todos, porque nem todos têm poder aquisitivo para se comprar um carro importado.
E quando eu falo poder aquisitivo, eu falo inclusive em parcelá-los em N vezes, em dívida. É a capacidade de acesso a esse produto. Então, só sublinhando o cuidado com o desejo. Você pode dizer sim, são as necessidades de bens e serviços por parte dos consumidores no mercado, né? Perfeito. Aproveitando, você ilustrou bem, esse é um gráfico matemático e ele é um gráfico negativo. Vejamos aqui nessa questão 4, com base numa função matemática, né? Ilustre os impactos do aumento do preço e da diminuição, tá? Considerando que Q é a demanda, e ele é expresso por essa equação matemática, e esse P é o preço, o que acontece, por exemplo, quando o preço, sei lá, vamos pegar de 500 gramas de um café orgânico vendido no supermercado. Quando o preço desse item aqui, ele é 1. Qual que é a demanda aí? Vamos colocar R$10, né? Qual que é a demanda quando o preço de um saquinho de um café orgânico é R$10? Quantas pessoas estariam dispostas a comprar esse produto aí? São 50. 50. Perfeito. Aí. Exatamente. Suponhamos que o preço desse saquinho de café saia de R$10 para R$20. Quantas pessoas estariam dispostas agora a... Vamos colocar R$15. Quantas pessoas estariam dispostas a comprar? Se antes a gente tinha 50, quantas? 25. O que está acontecendo? Exatamente, o que está acontecendo? O preço dobrou. Nesse caso, o número de pessoas interessadas com desejo e capacidade de adquirir o café caiu para metade. Até o ponto desse preço chegar, por exemplo, a R$20 e a gente não ter compradores mais no mercado. Tá? O que nós estamos mostrando nessa curva matemática aqui? Que ela é uma curva de demanda decrescente, porque quanto maior o preço de um café orgânico vendido no supermercado, menor o número de pessoas interessadas em adquirir esse café, né? E esse é um exemplo muito simples que vocês podem observar com quase todos os produtos no mercado. Observem num supermercado, por exemplo, que geralmente os produtos de maior estoque, geralmente são os produtos de menor preço. E produtos de alto valor agregado, né, são de menor estoque, até porque sai menos. Quase uma equação lógica aí que vocês conseguem ver essa relação da lei da oferta, da lei da demanda. Beleza? Pois bem, uma segunda questão, o que interfere na demanda além do preço? A gente está falando do preço, né? Mas quais são as outras variáveis que nós vimos que interferem na demanda também, além do preço? Abro aí para todo mundo da nossa aula aí. Bom, Calbino, entra na demanda também os bens que complementam, são substitutos ou são inferiores a esses bens que a gente está analisando. Perfeito. Entra também a renda do consumidor e os hábitos e as preferências desses consumidores. Exatamente. Você colocou alguns dos pontos principais, enquanto os pontos centrais são exatamente esses que vocês comentaram, tá? Vou pegar, por exemplo, vamos começar pelos primeiros que você sublinhou aí, né? O que é um bem, por exemplo, substituto? Tem um exemplo de um bem substituto? Pode ser na área de vocês, pode ser no que a gente viu nas videoaulas aí. Me lembro que era, por exemplo, a carne e o ovo. Perfeito. Como funciona esse fenômeno da carne e do ovo, geralmente na demanda? Quando a demanda da carne diminui, quer dizer, aumenta, e o preço também aumenta, então a gente vê que o preço do ovo ele tende a dar uma aumentada também, porque o pessoal está consumindo mais. Exatamente. Então, assim, o exemplo que vocês estão trazendo da carne e do ovo, eles podem ser bens substitutos, né? E ou podem ser bens inferiores. Tudo vai depender da categoria de status de um determinado bem. Vamos pegar o exemplo manteiga e margarina, que é o exemplo da questão 5, né? Considere um aumento do preço da manteiga. O que acontece quando a manteiga tem um aumento do preço? O que acontece com a demanda da manteiga, geralmente?
Se a manteiga está cara, o número de pessoas que procuram manteiga tendem a procurar mais ou menos? Vai procurar menos. Menos. Procurar menos. E aí essas pessoas que gostam de tomar um café com manteiga, quando passam a não ter condições de adquirir manteiga, o que elas fazem muitas vezes? Margarina. Aderem à margarina, exatamente. Esse é o exemplo, por exemplo, de bens que podem ser considerados bens substitutos. Eu vou substituir o meu hábito de manteiga por margarina. Porque o que aconteceu? Por um fator, por exemplo, do aumento do preço do leite, que ocasionou um aumento do preço da manteiga, o meu poder de compra não permite consumir manteiga, então eu vou substituí-lo pela margarina. É o mesmo exemplo. Oi, pode falar. E qual é a relação que vai ter no preço da margarina? Porque pensando que ela está com uma procura estável, e aí de repente essa procura, essa demanda pela margarina aumenta. Isso gera alguma alteração no preço? Perfeito. Isso gera uma alteração e eu vou mostrar isso em termos de um gráfico aqui que problematiza muito isso. Vocês estão visualizando esse gráfico aqui? Sim. Tá. O que acontece exatamente nesse fenômeno quando um bem substituto entra em ação? Aqui é a curva da margarina, tá? Uma curva normal, né? Que a gente tem o quê? Em condições normais da margarina, a gente tem que o preço da margarina, por exemplo, sei lá, estou sem noção aqui, o preço da margarina a R$8, a gente tem aqui 1.000 pessoas consumindo a margarina. E que o preço da margarina aqui a R$3 sai de 1.000 para 8.000 pessoas. Essa é uma condição normal da margarina. Só que, com o aumento do preço da manteiga, as pessoas vão parar de consumir manteiga e aí ocorrerá todo um fenômeno de migração de pessoas que consomem manteiga para o mercado da margarina. O que acontece com a curva da margarina? Ela vai ter um deslocamento para frente, né, ou para a direita. O que quer dizer que é o seguinte, nesse processo da curva da margarina, a gente vai ter agora o quê? Uma mudança na demanda da margarina, porque nós teremos mais pessoas procurando margarina, né? E que isso vai impactar também no preço da margarina. Então, acaba que esse é um fenômeno de toda uma cadeia produtiva. Logo, quando a gente tem esse deslocamento da curva para frente, o que acontece? A gente está dizendo que, sobre determinadas condições, o preço, a gente estava falando que o preço estava R$8, né? O preço de ou R$10, né? O preço a R$10, o que a gente tinha antes? 1.000 pessoas. Nessa condição agora, o preço a R$10, a gente vai ter o quê? 2.000 pessoas. Porque vai aumentar a demanda de pessoas querendo consumir essa margarina. A mesma coisa, se antes a gente tinha um preço, por exemplo, aqui a R$5 e um preço de uma embalagem de margarina R$5, a gente tinha 3.000 pessoas, esse mesmo preço a R$5 vai subir. Tá? Então, o que acontece? Até um determinado valor da curva da margarina, com o aumento da demanda, o número de pessoas antes que não estavam dispostas a pagar um valor alto, terá novas pessoas no mercado interessadas em pagar esse valor alto. Então, há um deslocamento da curva da demanda, né? E esse deslocamento da curva da demanda implica que mais pessoas estarão interessadas em comprar a margarina e, inclusive, em pagar um preço maior do que se pagava para essa curva anterior. A gente vai ver mais à frente que isso vai ocasionar um impacto na oferta, tá? E que isso vai alterar o preço também, beleza? Mas nesse momento, respondendo a sua pergunta aqui, toda vez que a gente tem um produto substituto, por exemplo, a gente tem um deslocamento da curva da demanda para frente. Pessoal, ficou clara essa interpretação desse gráfico aqui para vocês? Querem que eu repita alguma coisa? Calbino, para mim ficou, só que eu tenho um outro questionamento. Com Sim. o aumento do preço da margarina, será que alguns consumidores não vão falar, pô, mas a margarina ela tá mais cara, ok, eu vou pagar R$2 a mais pela manteiga. E aí fazer com que isso altere a curva de demanda da manteiga também?
Aqui nesse caso, nesse momento aqui, as pessoas, o preço da margarina segue o mesmo. Com esse deslocamento para cá, o que nós estamos observando? Que o preço ainda é o mesmo, ô Christoph. A questão é que terão mais pessoas interessadas em pagar o preço da margarina nessa condição e nessa. Agora, isso que você está comentando, né? E qual que é o efeito inverso? Exatamente. Segundo a lei da oferta e demanda, numa visão liberal, é o seguinte: quando as pessoas saem da margarina, saem da manteiga e vão para a margarina, o que vai acontecer com a demanda, a procura, né? A busca por manteiga vai cair. Ao cair, o que vai acontecer com o preço desse produto? Ele vai afetar a oferta, que vai ser a aula de hoje. Consequentemente, muitos empresários vão perder dinheiro, vão sair do mercado, outros vão baixar o preço da manteiga, e aí, consequentemente, parte do público que tinha migrado da manteiga para a margarina pode voltar para a manteiga. Ou seja, é o próprio mercado se equilibrando por si. Beleza? Numa visão liberal, essa é a explicação. O mercado equilibra por si, pode ficar tranquilo. Que esse grupo ele vai e vem a todo momento. E agora você tem que. Agora, trazendo uma crítica a essa visão, né? Será mesmo que o mercado se equilibra por si? Ou terão pessoas que vão passar fome porque não terão condições de comprar nem manteiga nem margarina, por exemplo? Né? Então, aí entra um outro questionamento sobre essas possibilidades da lei da livre oferta e demanda, que é um debate infindável, né? Porém, o que nós estamos observando nos últimos tempos, principalmente em períodos de crise mundial, né, ocasionada, claro, ou por colapsos econômicos ou por fatores externos, como uma pandemia que trazem impactos econômicos, essa discussão da livre demanda e oferta, ela não tem sido hegemônica. O que nós estamos observando nesse momento em escala mundial? Não dá para deixar as coisas por livre demanda, oferta e demanda, não. A gente precisa do Estado interferindo na curva de oferta e demanda. Exemplo disso é que o governo tem estabelecido uma pressão grande no Congresso para trazer novamente o auxílio de R$300, para interferir na curva de oferta e demanda. Porque tem pessoas que saíram margarina e agora não estão conseguindo consumir nem margarina. E não dá para deixar essa curva de oferta e demanda, sendo que tem pessoas que não conseguem consumir a margarina. E que isso impacta, obviamente, na oferta, que a gente vai ver hoje, e que impacta no emprego, né? E que impacta no impacto eleitoral das eleições. Esse é o jogo político quando a gente fala de economia. Beleza? Ok. Tá. Voltando para os exercícios aqui ainda, então nós comentamos o que é um bem substituto, tá? Lembrando que a gente pode falar muitas vezes de bens inferiores também, tá? Às vezes eles podem ser substitutos, outras vezes eles podem ser inferiores. O caso do ovo e da carne, muitas vezes é um bem inferior que pode se tornar substituto. Mas vamos pegar o exemplo de um bem inferior. O que é um bem inferior? Um bem inferior, a gente pode dizer, é aquele bem que tem, entre aspas, menos status no mercado, porque o valor desse bem ele é menor, né? Então a gente pode dizer que a questão da procura por ele, né, da demanda por ele tem um preço menor do que o outro bem. Então, uma variável importante que interfere na demanda é a renda do consumidor. O que acontece com a população brasileira quando a população brasileira começa a ganhar mais dinheiro? Menos carne. Estou falando da população brasileira, tá? Nós somos uma população em que, em termos de consumo de carne, nosso consumo de carne médio é abaixo dos países desenvolvidos, por um fator econômico, né? A proteína ela é um item caro na alimentação, né? Então, quando você tem um aumento da renda, qual que é a tendência dos hábitos de comportamento do consumidor? Daqui a pouco eu tiro o cocô, filho. Papai tá dando aula aqui. Beleza? Qual que é o aumento da... Sublinhando aqui que aqui em casa tem uma divisão de tarefas, entendeu? E eu que limpo o bumbum.
e tiro cocô, só para sublinhar com vocês aí, tá certo? Mas enfim, voltando ao assunto do impacto do mercado, né? O que acontece quando há um aumento da renda do consumidor? Com o consumo da carne? A demanda da carne aumenta. A demanda da carne aumenta. Geralmente, o que acontece com o consumo de ovo? Por quê? Porque o ovo é um bem inferior e ele funciona muito bem quando a população não tem poder aquisitivo para adquirir a carne. Quando ela começa a ter o poder aquisitivo de adquirir a carne, o que acontece com o ovo? Ele tende a diminuir. Claro, isso considerando, né, que as pessoas que vivem na extrema pobreza e que nem consomem ovo, não entra nesse gráfico. Nós estamos falando de pessoas que consomem ovos e que tiveram aumento de renda para poder consumir carne no almoço. Há uma inversão, tá certo? E eu também não estou considerando lá o marombeiro de academia que toma proteína, mas que teve um aumento de renda e que vai comer 15 ovos no café da manhã. Não estou pegando esses casos. Esses casos não entram na curva da demanda. Lembrando que a curva da demanda está relacionada a uma questão de desejos mais poder aquisitivo. Beleza? Então, esse é um exemplo interessante. Um outro exemplo interessante de bens inferiores, o que acontece com a venda de carros usados quando a renda do brasileiro aumenta muitas vezes? O que acontece com o mercado de carros usados muitas vezes? Eu acho que ele aquece. A renda do O preço brasileiro... diminui, né? Aí que está um ponto interessante, né? Vocês têm que perguntar qual brasileiro? Aquele que não tem carro? Se aquele que não tem carro e tem moto, por exemplo, quando a renda dele aumenta, qual que é a tendência dele? Ele trocar muitas vezes a moto por um carro usado. Então é importante dizer qual brasileiro, tá? Vou me referir agora àquele brasileiro que tinha um carrinho usado, né? Que não tinha uma moto, tinha um carrinho usado e tal, e que teve um aumento de renda. O que ele pode fazer? O que ele faz geralmente? Aí deve comprar um carro zero. Ele sai do carro usado para o carro zero. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, não estou dizendo que o pai de vocês faz isso, não é isso. Eu estou dizendo que, de um modo geral, no mercado do setor automobilístico, a depender do brasileiro, brasileira, e da faixa econômica que ele está, isso é um exemplo de bens inferiores. Isso é um exemplo de bens inferiores. Por isso que, em determinados momentos da economia, o aumento de renda faz com que pequenos negócios possam quebrar. Isso é um fato bastante interessante. Porque aquele bem que era inferior, com aumento de renda, ele começa a ser pouco procurado. O contrário também é verdadeiro. Em momentos de crise, como nós estamos vivendo aí, momento de quase uma recessão econômica, até diria que é uma recessão econômica desde 2015 para cá, nós estamos indo há quase 6 anos, a depender do setor, veja bem, a depender do setor, muitos dos bens inferiores tiveram um aumento da procura nesses últimos tempos, né? Então esse é um fato que ilustra as questões de demanda e dos bens que nós vimos aí nas aulas anteriores, tá? E por último, a questão de hábito e comportamento do consumidor. Isso ilustra também essa curva aqui, né? Então, por exemplo, o que aconteceu com a curva da demanda de aparelhos eletrônicos, principalmente de recursos tecnológicos na pandemia? A curva teve um deslocamento muito grande. Ou seja, a mesma webcam que era vendida, por exemplo, a R$300 em Sete Lagoas, e nós tínhamos 1.000 pessoas querendo comprar, essa mesma webcam, sendo vendida a R$300, passou a ter o quê? 2, 3 mil pessoas interessadas em comprar. Porque teve um deslocamento dessa curva de demanda dos itens tecnológicos aí. Então esses são os principais fatores, não únicos, né, mas são os principais fatores que ocasionam impactos na demanda, né? E que, claro, vai ocasionar impactos na oferta e no ponto de equilíbrio, que serão as outras aulas nossas aí. Com base... E eu deixo por último um exercício aqui, tá? Considere, por exemplo, a demanda de uma carne, né, que a gente chama muitas vezes uma carne de segunda, né, que é o colchão duro, a carne de segunda, tá?
O que acontece com a curva da carne de colchão duro se a renda do consumidor aumentar? Lembrando, né, a gente tem que definir. É o consumidor que antes consumia colchão duro. Não é aquele consumidor que não tinha dinheiro para consumir o colchão duro. O consumidor que consumia o colchão duro, o que acontece com a curva de demanda desse consumidor se a renda dele aumentar? O que ele fará com o colchão duro? Aumentou a renda, ele pode continuar consumindo, aumentar o consumo, ou ele pode substituir o colchão duro por uma carne mais nobre, né? Se ele substitui o colchão duro por uma carne mais nobre, o que acontece com a curva dessa nova carne? Vai ser deslocada para frente ou para trás? Lembrando desse gráfico nosso aqui. A nova carne nobre, ela será deslocada para cá ou para cá, se a demanda aumentar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? O deslocamento virá para frente ou para trás? Considerando que essa nova carne vai ter um aumento da demanda, porque as pessoas que consumiam colchão duro param de comprar colchão duro e consumirão, por exemplo, sei lá, alcatra, né? Aqui a curva da alcatra. O que acontece com o aumento da demanda da alcatra? A curva desloca para frente, né? Que foi o que a gente viu aqui nesses exemplos anteriores, beleza? Logo, quando a renda do consumidor aumenta, a gente tem um deslocamento do colchão duro para frente, tá certo? Há um outro exemplo interessante, que são os produtos complementares. O que é um produto complementar? É aquele que tem uma relação direta com um outro produto. Então, por exemplo, quando aumenta-se a venda de carros novos, qual que é a tendência do mercado de seguros? Aumentar ou diminuir? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Qual que é a tendência do qual que é a tendência do qual que é a tendência do mercado de seguros se a gente tem um aumento se a gente tem um aumento de carros novos? O que vocês acham que acontece com esse mercado de seguros? Estamos vendendo mais carros novos. Qual que é a tendência do Então a comportamento? demanda é maior. A demanda por seguro é maior. O que nós estamos mostrando? Dois casos de bens complementares. Quando há um aumento do bem quando há um aumento, por exemplo, da venda de carros novos, o que isso impacta na demanda de seguros para carros? Eles tendem a aumentar, porque as pessoas vão sair com um carro novo da concessionária e vão adquirir um seguro, tá? Isso de um modo geral, há uma relação entre carros novos e seguros, tá? Há uma relação de carros novos e seguros. E claro, há uma relação de carros novos e seguros também com a relação da renda do consumidor, né? Se há um aumento da renda do consumidor, consequentemente, isso impacta no aumento da aquisição de carros novos, que consequentemente impacta no aumento da procura por seguros para carros. Tá? Então, esse é o exemplo de preços complementares. Toda vez que a gente tem um aumento do preço, toda vez que a gente tem um aumento de bens complementares, isso impacta em toda a cadeia produtiva desses itens aí. Tá? A mesma coisa, suponhamos que a gente tenha denúncias de vigilância sanitária sobre o consumo de carne. O que acontece com a demanda da carne bovina?
Vocês lembram aí, alguns anos atrás, o caso da operação da carne fraca, que alguns frigoríficos foram acusados de vender carne estragada e tudo mais. O que acontece com a demanda desse tipo de carne? Acredito que vai diminuir porque o pessoal vai procurar outros tipos de carne, tipo frango, peixe, sei lá. Exatamente. Isso vai ocasionar um impacto na diminuição da demanda da carne e que, consequentemente, vai impactar em outros produtos que passam a ser vistos como produtos substitutos ou inferiores. Exatamente isso. Perfeito? Pessoal, alguma dúvida com relação às questões que eu trouxe aí? Eu não estou conseguindo ver pelo chat aqui porque eu estou com o áudio ligado, né? Algumas dúvidas? Pessoal, só para saber, vocês estão me acompanhando aí? Porque eu estou tendo dificuldade de receber uma devolutiva só para saber se vocês estão acompanhando. Vocês podem até mandar pelo chat, não precisa nem ligar o microfone, não, mas só para eu saber que nós temos 13 pessoas aqui e basicamente eu não estou vendo manifestação, então eu não sei se vocês estão me acompanhando. Como é que está o processo aí? Tá acompanhando tranquilo. Beleza, está acompanhando aí, né? Tá. Ótimo. Beleza. Essa foi a proposta aí da nossa primeiro momento de aula. Alguma dúvida com relação aos exercícios, às questões, ou podemos fechar esse primeiro momento aí? Beleza? Posso fechar esse primeiro momento? Tranquilo? Então, vou finalizar aqui esse primeiro momento e a gente vai começar discutindo as questões de oferta agora.